Moçada do Paizum, tudo bem? Aqui é o professor Cristóvão. Hoje uma dica rápida para a prova de vocês sobre gases ideais. Assuntinho tranquilo, gostaria de fazer uma revisão com vocês. Vamos para a mesa, porque a minha imagem é tão assustadora que de repente a mesa pega um pouco menos de trauma. Vem comigo, pessoal. Moçada, antes de começar a aula, eu queria deixar claro o seguinte. O aluno do Paizum não viu ainda uma coisa chamada força, ó o nome, força intermolecular. Espera aí, deixa o gordo mudar a cor aqui. Pronto. Então vamos aqui de azul. Moçada, ó, isso daqui é uma moléculazinha de água, tá vendo? Ó, olha como é que é a água. Sério, mestre obeso? Sim, turma. Ó. Ai, que lindo, professor. Isso é uma molécula de água? É. Agora vejam, turma, vocês devem ter visto na escola, se não viram também não precisa chorar, não vai fazer escândalo em casa. O oxigênio tem um par de elétrons aqui, turma, polariza com carga, ó, peraí que o gordo fez cagada, polariza com carga negativa e o hidrogênio com carga positiva. Não estou vendo nada, professor, calma, eu também não. Então, o oxigênio polariza com carga negativa e o hidrogênio com carga positiva. De novo, negativo, hidrogênio com carga positiva. Ô professor, é verdade que essa carga negativa vai atrair esse hidrogênio? É, turma. Então essa atração entre a molécula número 1 e a molécula número 2 é chamada de força intermolecular. Professor, para que serve uma força intermolecular? Então vamos lá. Qual é a função de uma força intermolecular? Vamos trocar aqui. A função de uma força intermolecular é fazer com que você tenha uma orientação das moléculas, uma organização do sistema, uma orientação, organização e uma aproximação. Ah, que legal, professor! Então, uma força intermolecular, ela orienta, organiza, aproxima e diminui a entropia. É o nome que a gente utiliza aí para as provas dos grandão. Beleza. Aí eu pergunto a vocês, e o que acontece quando, de repente, um professor chega com a minha obesidade e fala, vocês vão estudar, corta comigo aqui para a tela, vocês vão estudar uma matéria que não tem força intermolecular. Não tem força intermolecular. Ou seja, o que acontece se essas forças não estiverem agindo, meus pequenos alunos do Paizum? Vem comigo. Olha, moçada, se não tiver agindo esta força, nós vamos estudar um assunto chamado gases ideais. E você viu na escola assim, qual é a definição de gases ideais? As forças intermoleculares estão ausentes, ou elas são desprezíveis. Ora, se eu tenho um sistema de bolinha batendo para a direita, para a esquerda, que tem umas bolinhas bêbadas, uma para cima, outra para baixo, isso daqui é um sistema de gases ideais. Lembrando que isso é uma teoria, ou seja, é uma invenção da cabeça dos cientistas, tá? Se as forças intermoleculares estão ausentes, ausentes, ô professor, se a força intermolecular está ausente, não vai ter essa orientação, não vai ter essa organização, não vai ter essa aproximação, não. Então está como o sistema? O sistema está desorientado, o sistema está desorientado, o sistema está desorganizado, aparecendo a minha letra aqui. O sistema está deixando uma bolinha bem longe da outra, tá? E aparece então a nossa tela. Nessa tela eu queria primeiro falar com vocês sobre esta parte, gases ideais. Movimento-se ao acaso, aleatório, contínuo, movimento contínuo, aleatório, olha o nome, aleatório, contínuo,
As moléculas se chocam sem perder energia. É um choque perfeitamente elástico, turma. As moléculas ficam batendo na parede ou entre elas o dia inteiro. A única interação entre as partículas é durante eventuais colisões. Mas eventuais colisões apresentam um volume desprezível em relação ao recipiente, onde elas estão todas espalhadas e assim por diante. Agora veja bem, aqui tem um comentário: altas temperaturas e baixas pressões. O que é isso, professor? Moçada, olha, eu fiz, deixa eu apagar aqui, que assim eu vou mostrando para vocês, chique nessa mesa, eu queria comprar uma dessas para mim, cara. Meu Papai Noel não passou em casa, é uma xaropice. Eu falei para o pessoal lá em casa, ó, o que você quer? Eu quero uma mesa dessa de reprodução de vídeo. Então o que acontece? Eu quando dou aula, eu falo no chamado modelo vulcão. Senhor, o que é isso? Você bebeu? Não, gente, eu não bebo. Mas não, aqui, ó, você tem um vulcão, certo? Então, teoricamente, gravitacionalmente, você tem uma grande quantidade de moléculas aqui em cima e as moléculas espaçadas lá. O professor deve ter falado para vocês que no bico de uma montanha o ar é rarefeito. O ar é rarefeito. E aqui, teoricamente, existe uma grande quantidade de choques. Enfim, eu tenho uma maior pressão aqui no pé do morro e uma grande pressão no bico, aliás, uma baixa pressão no bico do morro, não é isso? Bom, agora eu tenho o modelo vulcão. Qual é a ideia? Bom, um bico de uma montanha, geralmente ele é frio pra caramba, né? Mas o modelo do vulcão, qual é a ideia? A pressão em cima e a pressão embaixo estão aqui, ó. Você tem no pé do vulcão uma alta pressão. Lá em cima, uma baixa pressão. Beleza. Só que, pelos gases que vão saindo aqui, essa região é extremamente quente. Então, é uma região de alta temperatura. É uma situação conflitante, porque você tem uma região de baixa pressão, onde era para ter baixa temperatura, e, na verdade, a pressão lá é baixa, mas a temperatura é alta. E isso vem para a gente com o seguinte intuito. Qual é? Turma, é mostrar a vocês quando que um gás real, que é o gás do dia a dia, tá? Se aproxima de um gás ideal, um gás teórico. Em que situação que um gás real se aproxima do ideal? Em baixas pressões e altas temperaturas, ou seja, o modelo vulcão. Tá? No bico de um vulcão, a pressão é baixa, a temperatura é alta, o ar é rarefeito, e é dessa maneira que você tem. Os gases a altas temperaturas e baixas pressões são considerados gases ideais. Um gás real, nessas condições, comporta-se aproximadamente como um gás ideal, tá certo? Agora veja como é que é interessante, aqui na segunda figura, nós temos um gás real, e olha as interações, ó, forças de interação acontecendo entre as partículas. E aqui não, aqui eu não tenho essa interação acontecendo entre elas, ó. Então eu tenho uma situação caótica, isso daqui é caótico, desorganizado. Aqui não, aqui eu tenho aproximação, orientação, etc. Tá? Então o primeiro passo é essa definição. Segundo passo, a chamada lei dos gases ideais. Tá? Nos livros ainda aparece assim, ó, equação de Clapeyron. O que é isso? Primeiro que eu não gosto que use esse termo moles. Eu vi em muitos livros de segundo grau, mas a unidade é mol. Não é moles, não é mols, é mol. Eu coloquei aqui para a gente discutir isso. Essa equação PV igual a nRT vocês trabalharam durante o inteiro. E ela pode ser mutável, ela pode fazer misérias. Por exemplo, num sistema fechado, onde a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols inicial e final são iguais, se você isolar, deixar N é igual a PV sobre RT, no sistema sendo fechado, você passa a ter PV RT igual a PV RT, já que o número de mols inicial e final são fixos. Ou seja, você passa a vara na constante, fica pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, pressão final, volume final e temperatura final. Isso aqui, PV sobre T e PV sobre T, é a chamada equação geral dos gases. E ela vem
da querida equação da lei dos gases ideais. Portanto, você dá uma olhadinha em casa nos exercícios que você fez, lembrando da pressão, do volume, da quantidade de matéria, da constante e os valores que mais se aproximam, lembrando que o CESP gosta muito de 8,31 joules por mol vezes Kelvin. A temperatura, olha a marotice, todo vestibular aparece em Celsius. Não! Kelvin é igual a 273 mais a temperatura em Celsius, não vai fazer bobagem. Na sequência, nós temos a difusão e efusão. O que é uma efusão? Turma, efusão é a saída de gases por pequenos orifícios. Então, um gás passa aqui, tá? É a chamada efusão. A sua bexiga, você estava lá em casa brincando, não sei se vocês faziam isso, mas eu depois dos aniversários levava as bexigas para casa e ficava pulando na cama. Minha mãe ficava brava comigo. Não pula na cama, moleque! Aí eu saía para ir para a escola, guardava a minha bexiga embaixo da cama e quando eu voltava da escola estava um negócio assim esparramado lá. A bexiga murchou. Os gases foram saindo por pequenos orifícios e isso foi uma efusão, tá? E o que é uma difusão? É quando os gases estão num local, batendo uns nos outros, em grande quantidade, e eles vão se espalhando. Esse espalhamento desses gases, tá? Apesar da alta velocidade, o trecho é curto e um monte de choques. É um zigue-zague que vai acontecendo, tá? E os choques vão gerando. Então, esse espalhamento das moléculas é chamada de difusão. Nós temos aqui, então, uma efusão, é a saída através de um orifício, e a difusão é a distribuição espontânea de um gás, tá? Agora, a lei de Graham, ela fala uma coisa interessante, que é a relação entre a velocidade e a massa. E eu queria que você percebesse que a velocidade e a massa são inversamente proporcionais, ó, tá? Então, eu tenho aqui uma relação, a velocidade do HCl e a velocidade da amônia. Lembra que a massa do HCl, a massa molar do HCl, é 36,5 gramas por mol. E a massa molar da amônia, turma, é de 17 gramas por mol. Então, elas são inversas, acompanha, certo? Então, veja, a massa da amônia está aqui em cima, a massa do HCl está lá embaixo. Eu, se fosse fazer uma prova, eu não faria assim. O que eu faço? Eu coloco a massa molar maior em cima, a massa molar menor embaixo, raiz quadrada, a velocidade do menor em cima e a velocidade do maior embaixo. Ou seja, eu faria assim, ó, velocidade da amônia sobre a velocidade do HCl é igual a massa do HCl sobre a massa molar da amônia. Ou seja, velocidade da amônia sobre a velocidade do HCl é igual a raiz de 36,5 por 17. Isso vai dar aproximadamente uns 2. Vai ficar a velocidade da amônia é igual a raiz de 2 vezes a velocidade do HCl. Raiz de 2 é 1,4, então a velocidade da amônia é 1,4 vezes a velocidade do HCl, certo? E aqui nós temos uma imagem bem interessante. Nós temos um frasco, tá? Onde nós temos 2 algodões. Ó, eu coloquei aqui o algodão 1 e o algodão 2. Primeiro, quem é o gás amônia? Será que ele está no algodão 1 ou será que ele está no algodão 2? Quem é o HCl? Será que ele está no 1 ou será que ele está no 2? Detalhe, o que foi formado aqui, turma, foi uma névoa. Essa névoa, turma, é um coloide. Essa névoa, turma, é o cloreto de amônio. Essa névoa é o encontro de amônia com HCl. E veja como é que essa névoa, deixa eu até mudar a cor aqui. Veja como é que essa névoa aconteceu bem próximo do frasco 2 e bem distante do frasco 1. Ou seja, o frasco 1 caminhou muito mais no mesmo tempo que os gases do frasco 2. Ou seja,
Os gases que partiram do algodão 1 caminharam muito mais. E os gases que partiram do algodão 2 caminharam menos. Ah, então quer dizer que esse gás ele tem uma velocidade menor. Ah, e esse gás? Ele tem uma velocidade maior. Quem tem uma velocidade maior? Ah, volta lá. Quem tem? A velocidade desse daqui, por exemplo, se for 10, a da amônia é 14. Ou seja, quem tem maior velocidade é o cara com menor massa. Ou seja, o mais levinho é mais rápido, certo? Ó, o mais levinho é o mais rápido. Velocidade e massa são inversos. Então, quem é menor tem velocidade maior. Quem é mais rápido, no mesmo intervalo de tempo, anda mais. Então, veja que a amônia, no mesmo intervalo de tempo, ela andou muito. E o HCl andou pouco. Então, esse exemplo aparece sempre na prova do CESP, fiquem atentos. Eu tenho aqui com vocês agora novas dicas. Dicas estequiométricas, separação de mistura, processos, transformações. Mas antes vai a dica para a galera de vocês. Um beijo do Gordo, um beijo da equipe de Química do Exatas. Nós estamos super felizes em dar essas dicas para vocês, porque a nossa ideia é que você seja um bom aluno de PAS 1, um excelente aluno de PAS 2 e um aprovado no PAS 3. Conte com a equipe do Exatas nos próximos anos que estaremos aqui. Um beijo do Gordo. Tchau.